pessoal, aqui é a Tânia Durão do blog As Cartas Ciganas. Hoje eu estou trazendo para vocês um meu grande amigo, Luquian, que é um grande cartomante e é meu único amigo cigano mesmo, da etnia cigana Zote, né? Zotia. Então, a gente hoje vai conversar com vocês. Na verdade, é uma série de 3 entrevistas, mas agora a gente vai começar pela cegonha, porque o Luquian, além de ser um grande astrólogo, né, também um grande cartomante, ele adora animais, como eu também gosto de animais. Então hoje a gente vai começar pela cegonha. E aliás, o Luquian é um cartomante que eu não conheço alguém melhor que conheça os naipes também, né, o Luquian? Os naipes dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, oriental, tá? A estrutura sarracena. É bom deixar claro isso porque existem diversas interpretações naipianas, né? Tanto na Europa quanto, né, no Oriente Médio. Então, a interpretação de origem árabe ela é um pouco diferente, né, dentro dos seus naipes para a interpretação europeia. Que bom, né? Então, assim, vamos começar falando então? Vamos, né? Pela cegonha, essa ave incrível, né? Que aqui nós não o baralho temos no Brasil. Lindo da Tânia. O baralho Luz do Sol. Luz do Sol, né? Que tem uma temática também oriental, né? Mas japonesa. Né? A cegonha, né? Por incrível que pareça, essa é uma das cartas, vamos dizer assim, das poucas cartas do baralho Lenormand que eu mais adoro, sabe? Que eu tenho uma paixão muito grande. Não só por ser da fauna, né? Mas a cegonha em si, ela traz aspectos interessantíssimos para a leitura. Né? E eu sempre vejo a cegonha ela trazida até pela própria história de alguns povos ciganos, de famílias. Não estamos falando, né, de um baralho cigano, estamos falando do baralho Lenormand. Mas eu trazendo essa questão para a minha cultura, né, para a minha etnia, alguns ciganos, por exemplo, algumas famílias romenas, né, e polonesas, elas veem a cegonha como um animal de extremo bom agouro, né, de muita sorte. Então, além do trevo dentro do Lenormand, a cegonha para mim também é uma carta que traz muita sorte, viu? Diferente do trevo, né? O trevo você agarra, você colhe, você fica com ele para você, né? Só que a sorte da cegonha não, ela é uma sorte passageira, mas é uma sorte extremamente abundante. Então, quem estuda, né, a etnia cigana e estuda algumas culturas, principalmente as famílias Sinti e algumas das famílias dos Calderaches, vão perceber que alguns ciganos chegavam a construir ninhos, né, em cima de suas casas para na primavera atrair as cegonhas, né, para os seus lares, para que ali trouxesse a fartura, a sorte, a boa saúde. Então, assim, é uma das cartas que, ao meu ver, traz vamos dizer assim, uma energia muito gostosa, muito positiva em volta das cartas que estão, né? Então, por ser também uma ave, né, está ligada diretamente ao elemento ar, né, então nós temos também essa questão da volatização, né? Então a cegonha passa pelo consulente, né, e se o consulente ele não pegar logo essa oportunidade, a cegonha talvez auxiliou e vai embora, tá? É uma das coisas que eu gostaria de falar sobre a cegonha. Você vê surpresa? Vejo. Surpresa, coisas boas, inusitadas, aquilo que você não espera, aquilo que você não sabe, aquilo que você não imaginou. E por que é surpresa? Né? Porque além dessa questão proposital de atrair as cegonhas, também existe o aspecto delas escolherem ou surpreender alguns ambientes com a presença dela. Né? É um animal que está praticamente em todo mundo, né? Só nas regiões árticas que não tem a cegonha. Mas é um animal comum de se ver, então a gente pode tirar bastante, vamos dizer assim, arquétipos dessa personalidade ou desse instinto animal para dentro de uma leitura. E como eu sempre falo, né, nas minhas palestras, e a Tânia sabe, eu sempre vejo os animais do baralho Lenormand como os nossos instintos, né? Então assim, o animal ele vai ser o instinto do consulente naquele momento. Tá? Porque as cartas estão falando do consulente. Então, se o consulente vem logo de cara sendo apresentado por uma cegonha, então eu acredito que aquele consulente está na minha frente e trazendo uma energia muito positiva, muito gostosa em volta dele.
Né? Você vê alguma coisa de negativa Na cegonha? na cegonha? Sim, sim. A negatividade existe em todas as cartas. Boa, Tá? porque não existe só carta positiva ou só carta negativa. Exatamente. Não Vamos existe colocar. o lado positivo, a carta positiva, a carta negativa. Não. Estamos Existe no mundo da polaridade. a polaridade, a dualização está em tudo, né? Em todo o universo, inclusive dentro da leitura da cartomancia. E aí, como é que a gente vai sacar, né? Como a gente vai pegar esse feeling do animal no aspecto negativo dele? Aí é importante, né, para os estudiosos, para aqueles que estão começando, ou até para aqueles que já estão praticando, né, a jornada, entender o comportamento do animal ali, porque nós estamos lidando com simbolismo. Então, é interessante saber ou conhecer alguns comportamentos típicos, né, desses animais. Por exemplo, vamos falar do lado negativo da cegonha. Né? A cegonha, ela é um animal extremamente ciumento e traz também aspectos de, vamos dizer assim, de imposição à sua tradição, à sua obediência hierárquica dentro daquela família muito grande. É um animal monogâmico. Então a cegonha, por exemplo, ela não vai jamais indicar aspectos de traição, né, de troca de parceiros. Não, é um animal monogâmico. Então a cegonha ela vai se acasalar e vai ficar sempre com o mesmo parceiro pro resto da vida. Qual o aspecto negativo da cegonha? Algumas cegonhas, né, algumas espécies de cegonhas, principalmente na África, elas têm o costume de matar, de sacrificar os filhos, as aves, né, que nascem com defeitos. Com defeitos, por exemplo, uma asa com defeito genético, uma pata com algum defeito. Mas isso, por que acontece isso? O instinto, por que esse instinto da cegonha de fazer isso? Por quê? Porque este animal, com este problema, não vai poder acompanhar o bando nas migrações. Vai acabar atrasando o processo migratório de toda uma comunidade. Então, enquanto a cegonha ela vai tratar de um aspecto muito interpessoal da família, não só por ser monogâmica e por ser, vamos dizer assim, uma estrutura animal muito fiel a seus valores familiares, quando ela se depara com um aspecto desse, por exemplo, de um defeito de nascença biológico ou genético dentro, né, da sua linhagem, ela acaba sacrificando ali. Então a gente pode ver, de repente, o aspecto negativo da cegonha como sacrifício diante daquelas situações ou daqueles momentos onde estamos impossibilitados de acompanhar uma estrutura ou acompanhar algum grupo. Tá? Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito claro. Né? Então vamos supor que o consulente ele pergunte de repente se ele vai se dar bem em determinada equipe de trabalho. Né? Mas a gente já viu, já analisou em outros aspectos da leitura que o consulente tem algumas deficiências pessoais, né? A nível de lidar com o público, ou lidar com outras pessoas. Ou em equipe também, né? Ou em equipe. Então a cegonha ela pode trazer, neste contexto, a dificuldade desse consulente de acompanhar este grupo, de acompanhar esta família. E, consequentemente, ele vai ser o quê? Sacrificado. Ele vai ser deixado para trás. Então, é um aspecto também que pode trazer, num contexto de leitura, não individualmente, né, essa questão da exclusão, né, a questão do banimento. Né? Então, existe sim, todos os animais, seu lado bom, seu lado positivo, seu lado também negativo. Né? E levando em consideração que estamos lidando com instintos, né? Então tudo é previsível, né? Aliás, tudo é imprevisível. Principalmente com a cegonha, né? Principalmente com a cegonha, viu? Não pense que é um animal belíssimo desse, que tem seu voo muito mais planado. Né? A cegonha ela economiza muito esforço, porque ela faz muito esforço para alçar, né? Para decolar, mas durante o seu voo é todo planando, né? Então, poucas vezes ela bate as asas para dar impulso. Então, ela tem também essa questão da economia da energia, né? É uma carta que traz uma economia de energia muito grande. Até para o consulente também. Exatamente. Né? Minha espiritualidade, minha energia como está, cegonha? Está equilibrada, né? Sua energia está boa, está
está, vamos dizer assim, em equilíbrio, não está desgastada. Né? Ou é importante que você aprenda a se deixar levar pelos acontecimentos. Ou até pelo bando, pelo meios, grupo, né? Exatamente. Bacana isso. Entendeu? Você vê em algum momento fuga? Ela não aguenta problema, ela foge? Não? Ou você não dá essa característica para ela? Para a cegonha não vejo, Tânia, porque é um animal extremamente, vamos dizer assim, não diria agressivo, mas eu diria valente. Tá? A gente vê a beleza da cegonha, mas por trás desta ave existe um aspecto muito... ela é considerada um animal selvagem, não silvestre, né? Não é domesticado. Então ela tem sim um instinto de bravura, um instinto de determinação, né? de batalhas. Inclusive existe disputa entre machos para determinar, né, quem vai ser o parceiro da fêmea. E pode acabar inclusive na morte de um dos machos. Então eu não vejo a covardia, a fuga dentro do aspecto da cegonha. Tá? Bacana, né? E você quer falar um pouquinho também sobre o naipe, já que você é o É a expert, rainha de copas. né? É o top do top, a cereja do bolo nos naipes é o Luquian. Aliás, vamos falar sobre isso, mas tem livro vindo por aí, né, Luquian? Olha uma surpresa aí pra nós aí, né? Estou escrevendo um livro sobre cartomancia tradicional, né, mas embasada na leitura árabe, né, na leitura sarracena. Em breve estará aí à disposição, né, dos que quiserem estudar. Porque, como eu disse no vídeo que eu tinha feito há poucos dias atrás, né, estou tentando resgatar, né, essa estrutura tradicional. Né? Temos diversos baralhos no mercado, todos fantásticos, cada um com seu propósito. Mas eu acho gostoso a gente tentar resgatar algumas tradições que estão aos poucos se perdendo durante as areias do tempo, né? E que são, na realidade, vamos dizer assim, a base, né, de tudo, né? Da própria cartomancia simbólica, ela veio dos naipes, né? Então é importante que a gente tente manter viva essa estrutura. Né? Falando da rainha de copas, né? É gostoso falar das cartas de corte, eu gosto muito. As cartas de corte, elas sempre se referiam a terceiros em questão, né? Isso, vamos dizer assim, na maioria das cartomancias. E a corte de copas é uma corte muito amorosa, né? Quando houve a inclusão dos naipes, né, como baralho na Europa, cada naipe, né, que corresponde à família, vamos dizer assim, literalmente significa família, então cada naipe ela trouxe uma analogia, um simbolismo a determinadas estruturas. E as cartas de corte não fugiram disso, né? Então as cartas de copas, Tânia, a corte de copas, ela vai falar exatamente daqueles reinos e daqueles ambientes onde as pessoas, né, eram muito, reis e rainhas eram muito dedicados a seu povo, onde a corte estava muito dedicada à plebe, tá? E ali acolhia e cuidava realmente como a mãe, como o pai. Tudo a ver com a cegonha também, exatamente. Né? Então assim, a gente sabe que não há uma relação dos naipes do baralho Lenormand com simbolismo, por se tratar de um jogo, né, lúdico, mas estamos aqui separando a questão do naipe em relação, né, ao animal. Mas trazendo, vamos dizer assim, um feelingzinho bem de leve mesmo, tem a ver sim com a estrutura da própria cegonha, né? Por ser um animal muito ligado às estruturas familiares, né? A monogamia, aquela coisa do cuidado. Então eu achei bem relevante, talvez até o Gaspar tenha feito realmente isso, né? Não sei, né? Mas talvez tenha sim um porquê disso aí. Mas a rainha de copas eu vejo como a nossa mãe no baralho. Ainda mais de copas, no coração aí, né? A nossa mãe na cartomancia. Copas e paus, né, representam dentro da tradição sarracena os originais. Né? Então vem simbolizando o princípio feminino e o princípio masculino. Então copas vai representar sempre a linhagem, né? O sangue, a família. Então isso é importante salientar. E a rainha de copas eu vejo sim como aquela mãe. E como toda mãe, ela também tem seu lado austero, seu lado rigoroso, né? Seu lado de brigar, de disciplinar, de
de colocar a ordem, né, de fazer o filho obedecer. Então não vamos ver a rainha de copas como aquela boazinha, não. Ela também tem aquela expressãozinha da rainha de copas de Alice, viu? Corte as cabeças. É bem por aí. Então no conjunto da obra, na leitura, aí que a gente vai ver se essa rainha de copas ela está bem colocada ali, numa posição, vamos dizer assim, matriarcal e bem gostosa diante da sua plebe, né, de seus súditos, ou se ela está uma rainha de copas mais rancorosa, mais rígida, mais, né, inflexível. Vai depender das cartas ao lado. Exatamente. Né? Eu queria complementar essa primeira entrevista e dizer que no meu primeiro livro, As Cartas Ciganas, Uma Visão Holística, nos agradecimentos eu agradeço o Luquian, né, porque escrever um livro não é fácil e vira e mexe eu pergunto, né, quando eu tenho dúvida, perguntas universitários, né, e na verdade não é universitário, é um mestre, né, então eu tirei algumas dúvidas, ele me auxiliou, né, generosamente, então tá aqui um agradecimento que eu faço também ao Luquian. E para concluir, na sexta mesa redonda, onde nós vamos falar somente sobre o amor, né? No dia 5 de agosto de 2017, se programem, vai ser aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. O Luquian vai falar sobre qual carta, Luquian? A raposa, né? Raposa. Eu não sei porque Tânia joga os bichos tudo pra mim. Eu jogo, porque... Você já falou sobre o urso. Vem cá, filha. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha o tamanho da criança. Olha, né, Zico Bebia? Né? O Luquian já falou sobre o urso, já falou sobre o cão e vai falar sobre a raposa na sexta mesa redonda. Então, né, aguardamos vocês. Agradeço aí a vocês estarem assistindo a gente. Podem curtir, ouvir essa entrevista, podem compartilhar, podem se inscrever no canal As Cartas Ciganas, tá? Semana que vem tem outro vídeo também com o Luquian sobre um outro animal. Aguardem, tá bom? Eu vou só fazer uma ressalva, tá? Fazer uma colocação, né? Que você falou, né? Quando procura os universitários, os mestres. Não, vamos ver mestre num contexto de professor, tá? Mas a gente nunca sabe tudo, né, Tânia? Estamos eternamente aprendendo algo. Né? Então, da mesma forma que você, de repente, se espelha em mim, se espelha em outros colegas nossos, né, para poder produzir uma obra dessa, a gente também, tenho certeza, né? Tanto eu quanto outros colegas, o Alex, a Dalila, o Emanuel, outros colegas que estão há mais tempo de jornada, a gente também se espelha muito dentro das suas colocações, né? Então é isso que é o gostoso, né, dessa interação. E eu comentei no meu vídeo, acho muito legal, né, apesar de todos nós termos defeitos, temos qualidades, nós temos uma equipe que está gostosa, que está se mantendo, respeitando as diferenças, né? Que a minha interpretação de um jogo vai ser totalmente diferente da dela, mas a gente procura, né, buscar algumas coisas ali que se entrelacem, que se complementem, mas sempre dentro dos limites do respeito, da cumplicidade, que isso que é o que a gente leva para a vida, é isso que a vida nos ensina, né? Porque a gente vai, isso tudo fica, a cartomancia, nossos clientes, né? O que a gente ganha, mas o conhecimento a gente carrega, né, para as estrelas. Eu que agradeço, viu, Tânia? Agradeço muito mesmo a entrevista, a sua presença aqui na minha humilde casa. A gente está no escritório do Luquian, viu, gente? Olha que lindo que ele é. Então, né, e vamos encerrando aqui com a cegonha, lembrando para vocês e que essa cegonha bata as asas sobre as casas de vocês, viu? Que leve bons fluidos, que leve boas energias, né, que sempre tragam o amor da Rainha de Copas, independente dela estar, vamos dizer assim, na sua TPM ou não, mas que a grande mãe esteja sempre presente, né, e cuidando de vocês. E essa é a minha mensagem final para a cegonha em relação a vocês, tá? Um grande beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos.